Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Laranja Cast, o podcast do Subiu a Laranja. E estamos aqui para falar sobre um assunto especialíssimo, né? Que são as finais de conferência, tanto Conferência Oeste, tanto quanto Conferência Oeste. Antes de falar sobre esse assunto em específico, eu gostaria de pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter, @subiualaranja. E também eu gostaria de apresentar aqui a seleção de craques que está ao meu lado. Primeiramente, o senhor Gabriel Pieroni, pode se apresentar. Quem fala com vocês é o Gabi Show, Gabriel, nosso ADM Houston de todo dia. Valeu. E eu tô aqui com o nosso querido Desuito, nosso querido JP, pode se apresentar. Boa noite, sou o Jimmy Fantasma aí, tamo junto. E eu tô aqui com o nosso artista plástico, nosso designer artístico da página, o famoso Pedro. Opa, gente, aqui é o Pedro, ADM Dallas, e a gente tenta, né, fazer mais artezinha, né? E eu tô aqui também com o Patrick, não amigo do Bob Esponja, mas que também é meio sem graça. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá ouvindo aí, e eu sou o ADM Warriors da página. E hoje aqui a gente tem torcedor de Dallas, do Golden State, do Lakers, e nenhum tá na final de conferência, infelizmente. Mas a vida de torcedor é assim. A gente vai começar falando sobre as finais de Conferência Oeste entre o Los Angeles Clippers, de Paul George, de Red Jackson, e o nosso querido Phoenix Suns, o time do Sol, do Chris Paul e do Devin Booker, do Dominaton, que inclusive a gente tá gravando isso aqui no dia 24, ontem ele meteu anteontem, na verdade, já passou da meia-noite, a gente presenciou um game winner dele, fantástico, e a gente vem falar aqui sobre essa série. Primeiramente, o Gabriel e o que ele tá achando sobre a série. Então, entrando no assunto já, essa série ela tinha potencial para ser muito melhor do que ela tá sendo, mas infelizmente o esporte é cruel, é duro e ele machuca. O protocolo do Chris Paul de Covid tá sendo muito ruim, apesar do Cameron Champagne estar jogando muito. Ia ser muito bom ver o Chris Paul desfilando a sua classe em quadra. E do lado do Clippers é comovente todo o esforço de Paul George, apesar dele ter pipocado no último jogo, mas é óbvio que com o Kawhi em quadra seria muito melhor pro jogo, né, pra todo mundo. Infelizmente, assim, a gente tá vivendo uma temporada de muitas lesões, inclusive houve reclamações de jogadores da NBA, como o LeBron James, né, que foi o principal porta-voz para essas reclamações, porque a gente perdeu muitos jogadores, não só tanto de Clippers e Suns, mas também, por exemplo, Jamal Murray, que nem chegou a jogar os playoffs. A gente teve o Kawhi do próprio Clippers, né, agora que rompeu o ligamento cruzado anterior, ainda não é confirmado, mas é o que se noticia. E assim, agora eu quero a opinião do nosso querido JP para falar especificamente sobre o time do Suns, que é um time que jogou essas duas primeiras partidas sem o Chris Paul, né, que é uma peça fundamental ali para a rotação do time. E eu gostaria de falar como ele acha que o time se encaixou sem ele. Mano, eu queria falar primeiro, antes de falar disso, que esse time do Suns, mano, pra mim não tem nada a ver com um time de playoffs, que só tem aqueles caras underrated, tá ligado? Aqueles caras subestimados, mano. O Crowder, ninguém dá nada por ele. O Ayton, ninguém dá nada por ele. O Cameron Payne, ninguém dá nada por ele. E os caras tão mandando a ver, mano. Eles estão explorando muito bem o garrafão do Clippers, porque o pivô do Clippers é bem fraco. Então, você dá a bola no Ayton lá que ele consegue finalizar. E o Payton tá tendo muita vantagem no pick and roll, mano, que eu tava reparando isso ontem. Ele tá atacando a cesta com bastante facilidade. E geralmente é o Reg Jackson que tá marcando ele. Não tá conseguindo acompanhar, não. O Zubat também, horroroso. Não fornece ajuda nenhuma. E é isso, mano. É difícil, pensar numa estratégia pro Clipão conseguir tentar parar o Dominator, tentar parar o DeAndre Ayton, ainda mais com, por exemplo, o único pivô que eu acredito, assim, não conseguiria parar, mas que conseguiria conter pelo menos uma parte dessa dominância do DeAndre Ayton, é o Serge Ibaka, né, mas ele tá fora da temporada, quase uma lesão nas costas, se eu não me engano, e assim, o time do Clippers, né, o Zubat é horroroso, assim, a gente até tinha visto uma evolução dele na temporada regular, mas ele se mostrou um jogador que, assim, não pode jogar os playoffs. E o Cousins Qual é a lesão do Ibaka mesmo? Das costas. É muito difícil se carregar o peso de ser um grande gostoso. Caraca, esse aí me pegou desprevenido. E, assim, por exemplo, o DeMarcus Cousins, né? Não é mais aquele Cousins, o Bug Cousins, né? Que jogou no Pelicans, que jogou no Kings. Ele já não tem aquela forma física. Dá pra ver que ele até tenta, ele até fez um bom início de partida no primeiro jogo. Ele
chegou a fazer 11 pontos, só que ele não consegue jogar uma partida, ele não tem porte físico mais de jogar uma partida 40 minutos nos playoffs, ainda mais porque ele não ia aguentar o Dominator. Mas agora... E, Gabriel, só complementando, falando sobre o Cousins também, ele só teve, na minha visão, ele só teve esse bom momento, acho que foi no jogo 1, né, como você falou, porque ele explorou exatamente a saída do Ayton. Quando ele entrou e jogou muito bem, que até a galera brincou lá, o Prime Cousins aí, foi quando ele explorou o Saric, que é um... Exatamente. Que eu nem vejo como um pivô, mas estava jogando de pivô naquela hora ali, e ele estava levando muita vantagem no corpo a corpo, né? É mais um que, para bater de frente e bater na massa com o Ayton, hoje o Cousins não aguenta também, né? Cara, é muito difícil achar alguma peça em qualquer time da NBA que consiga parar o DeAndre Ayton hoje. Porque a gente falava muito isso, assim, por exemplo. Eu via muita gente subestimando ele na série contra o Lakers, falando assim, mas estão deixando ele fazer isso aí porque estão focando a marcação no Chris Paul e no Devin Booker. Também tinha disso. Mas o cara tá sendo muito dominante, ainda mais porque o único cara ali que eu achava naquele elenco possível de marcar ele era o Anthony Davis. E o Anthony Davis já tava baleado, mesmo antes daquela lesão mais séria dele. Ele não tava conseguindo marcar o DeAndre Ayton. E assim, eu não acho que o Clippers vai conseguir parar ele. Eu acho que o Clippers vai chegar, o Ty Lue vai olhar e falar assim, olha, a gente não vai conseguir encontrar uma solução pra parar ele. Bora tentar parar quem alimenta ele, que no caso é o Devin Booker e o Chris Paul, e agora essa peça fundamental agora, que veio diretamente da China para os nossos corações e para os corações dos torcedores do Phoenix Suns, que é o Cam Payne, né? Que é o Cameron Payne, que ele tá jogando muito na última partida. Ele fez 29 pontos, ele tá jogando agora como titular por causa da ausência do Chris Paul. E assim, Pedro, você que é torcedor do Dallas, que enfrentou esse time do Clippers, o que você acha que o Suns precisa fazer de diferente para não tomar uma virada igual o Dallas tomou? Então, primeiro de tudo, eu acho que é muito complicado pro Clippers, porque em relação ao Kawhi, eu não sei se tem alguma previsão dele retornar. Eu sei que o Chris Paul ele volta pro próximo jogo, mas eu sinto que o Clippers sem o Kawhi vai ter muita dificuldade. O Paul George sozinho, eu não sei se ele tem essa capacidade de levar o time do Clippers nas costas, sabe? O Ayton vem jogando muito bem, ele tá muito dominante no último jogo no Garrafão, ele tava sendo extremamente dominante. O Zubat ele não consegue parar o Ayton. E o que aconteceu na última série contra o Utah Jazz? O Clippers, ele jogou no small ball, né? Tentando fugir do Gobert no Garrafão, né? Porque você tem essa dificuldade, ele jogou no small ball pra tentar tirar o Gobert de dentro do Garrafão, e isso deu muito certo. Isso não é uma opção viável contra o Suns. Então, eu sinto que vai ter essa dificuldade. E em relação ao Dallas, o Dallas tem um problema muito forte de marcação. Então, acaba sendo meio previsível que o Dallas ia passar um sufoco nessa série. Já o Suns, ele tem um time, assim, bem consistente, eu diria. O Crowder é um bom marcador, o Ayton também. Então, eu vejo a série bem complicada. O Kawhi vai ter que voltar e vai ter que fazer uma mágica pra poder resolver isso aí. Cara, e um ponto que foi muito destacado na internet, assim, a gente nunca gosta de crucificar os jogadores da NBA, porque a gente sabe que, assim, às vezes não é nem que o jogador é ruim, mas assim, ele tá passando por um momento ruim, ou em alguns momentos, a gente não sabe o que acontece com ele, se é a pressão psicológica, e a gente vê isso muito no Paul George, né, que ele ficou marcado ano passado, na temporada passada, na bolha, por causa daquela virada que o Clippers levou, que ele tinha falado que ele era o playoff P, né, que ele era um jogador de playoff, ele se colocou num pedestal, isso também fez muito mal pra ele, essa questão de se botar num pedestal, porque ele nunca foi um jogador que, assim, ele teve um auge ali no Indiana Pacers, mas mesmo quando ele foi jogar no OKC, ele era a segunda estrela do time, o primeiro quem comandava o time era o Russell Westbrook, e assim, ele se mostra um jogador que em momentos decisivos, a gente não tem noção, assim, o que se passa na cabeça dele, eu não posso afirmar nada, mas assim, ele treme em momentos decisivos. Na última partida, ele rodou os lances livres decisivos, e assim, é um jogador, assim, que ele tá nesse momento atual, com a ausência do Kawhi, ele é o franchise player do Los Angeles Clippers. Então, ele não pode errar 2 lances livres no clutch time. É um absurdo, ainda mais para um jogador que ganha o salário que ele ganha. E... complicado porque ele mesmo acabou se sabotando, né, com esse comentário do Playoff P. Ele mesmo acabou jogando uma se pressão sabotando. desnecessária em cima dele. E ele vinha jogando muito bem essas séries de playoff. Tava até o povo questionando, será que esse realmente é o Playoff P? Mas depois desse último jogo, eu
eu acho que a cabeça dele vai dar uma pesada. Depois dele ter errado esses 2 lances livres, eu acho que vai vir muito questionamento em cima dele e talvez ele não consiga se recuperar e jogar tão bem quanto ele estava jogando. Isso é um problema, porque já vai ser muito difícil pro Clippers sem o Kawhi, né? Provavelmente ele não retorna. Eu acho que ele vai ficar até parte da temporada que vem sem jogar. Eu acho que, se confirmado a lesão no LCA, no ligamento cruzado anterior, assim, pelo menos uns 6 meses, provavelmente ele fica ele talvez, se o Clippers se classificar para os playoffs da temporada que vem, ele retorne, mas assim, cautelosamente. E assim, sem o Paul George fica muito difícil pro Clippers. Enquanto isso, o Suns tá vivendo as mil maravilhas. Parece que tudo dá certo para aquele time, aquele game winner ontem que ninguém esperava, porque o Suns fez uma partida assim, o Ayton tava fazendo uma grande partida, inclusive foi a maior atuação dele até o momento nos playoffs. Tá bom que é o primeiro playoff dele, mas já é de se destacar o cara fazer isso nos primeiros playoffs. Mas o Devin Booker, especificamente, o Patrick Beverley entrou na mente dele, e assim, eu gostaria que o Patrick, ele falasse um pouco sobre como é que essa diferença entre o psicológico do time do Clippers e o psicológico do time do Suns. O que você acha que isso vai interferir nessa série? Cara, apesar do time do Clippers estar com o desfalque do Kawhi e do Ibaka, mais o do Kawhi do que do Ibaka, você vê um time bem aguerrido, sabe? Você vê um time que tenta lutar até o fim, tanto que aí se você for pegar os 2 jogos, a diferença de pontos não foi uma diferença muito grande, mas é muito complicado, você perde seu principal jogador, claro que ainda tem ali o Paul George, só que aí acaba que sobra para tentar alguma coisa o Paul George e o Reggie Jackson, e ok, o Terrence Mann fez aquele jogo absurdo contra o Utah Jazz, só que a gente sabe que ele não vai render aquilo ali sempre, sabe? E aí acaba que o psicológico pesa muito, e aí se você for pegar pelo lado do Suns, ok que o Chris Paul não jogou nenhum desses 2 primeiros jogos das finais, só que aí o Cameron Payne entrou e vamos dizer que de certa forma até deu conta do recado, fez 2 atuações absurdas, e aí acaba que até deu uma equilibrada, e aí com agora o Chris Paul possivelmente voltando pro jogo 3, normaliza as coisas, e eu acho que só piora a situação pro Clippers. E aí também com essa situação do game winner do Ayton, do Paul George errando 2 lances livres no clutch time, eu acho que isso aí só piora mais ainda a parte psicológica do Clippers e só eleva, né, o psicológico do Suns, que conseguiu mesmo sem o Chris Paul 2-0 na série, né? Um ponto também que eu queria destacar, Patrick, que a gente tem que levar em consideração, eu tava lendo aqui agora, inclusive, que foi uma entrevista do Paul George pós-jogo, que ele fala que, e é verdade, né, que ele e o time estão bastante confiantes pro restante dessa série, porque esse 2-0 no fora de casa é uma situação que o Clippers viveu até agora, quer dizer, não fora de casa, porque contra o Dallas foi dentro, mas sair perdendo a série por 2-0 é uma situação que o Clippers já tá acostumado, entre aspas, né, e esse time já mostrou que tem poder de reação, e falando no bom português, eles têm culhão para fazer a reação, né? Eles têm as costas largas, já mostraram isso. Agora dificultou bastante que tá sendo o Kawhi, mas eu acho que o favoritismo do Suns é gigante agora, pelo momento, pelo último game winner, e até porque uma coisa que a gente não levou em consideração, que diferente do jogo 1, a partida do Booker nesse jogo 2 não foi muito boa, e mesmo assim o Suns conseguiu vencer, e agora é isso, agora o time vai para Los Angeles, em teoria, com uma notícia muito boa, que é a volta do Chris Paul, ganhando por 2-0. Mas tem que frisar isso. Esse time do Clippers já reverteu essas situações. Não, e sim. na mesma situação, tomou 2-0, buscou 2-2. Aí quando você pensa, pô, eles, entre aspas, eles fizeram o maior esforço para empatar a série, vamos ver o que acontece agora. Eles foram lá, encurralaram o adversário e classificaram. Então, entre aspas, é um time cascudo. E outra coisa que a gente comenta muito entre a gente, em off, esse time do Clippers tem muita cobra criada, jogador experiente. Tem o Beverly, tem o Rondo, tem o Paul George. Morris, que gosta de um. Tem o Cousins. Então, é um time muito, 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 muito cascudo. E isso é muito importante também nesse momento. E o time do Suns, em teoria, é um time mais novo. Então, às vezes, se o Clippers conseguir meter um 2-2, talvez... Às vezes a experiência possa pesar um pouco, né? Não, e assim, como eu falei, a ausência do Kawhi, você vê ela sendo bastante sentida pelo Clippers, né? Porque é o Kawhi. Só que aí, por um outro lado, no Suns,
Você olha o Cameron Payne jogando o que ele jogou nesses 2 primeiros jogos, parece até que aquele meme do Scooby-Doo. Você vai lá, pera, quem é esse jogador? Você vai tirar assim a máscara do Cameron Payne e vai estar o Chris Paul ali embaixo. Porque, claro, não é o mesmo nível, mas o que o Cameron Payne jogou nesses 2 primeiros jogos foi absurdo. É algo que ninguém do lado do Clippers conseguiu jogar para poder compensar a falta do Kawhi, entendeu? Então, além da parte psicológica, essa parte técnica, o Cameron Payne conseguiu entregar bastante, coisa que do lado do Clippers, além do Terrence Mann ter conseguido entregar naquele jogo contra o Utah, até agora ninguém, além do Paul George e do Reggie Jackson, conseguiu compensar essa falta do Kawhi. Já aproveitando esse gancho aí de jovens estrelas na final de conferência, a gente já vai pular agora para nossa querida Conferência Leste, nossa querida conferência onde está rolando a série entre o Milwaukee Bucks do grego Giannis Antetokounmpo, que também tá o irmão dele lá, tá o famoso irmão dele lá também, e aí temos o nosso querido Chris Middleton, o Jrue Holiday, o Brook Lopes, a famosa montanha enfeitiçada, e do outro lado a gente tem o time que encantou o mundo, né? O time assim que virou vilão para muitos e assumiu esse papel de vilão, que é o Atlanta Hawks, comandado pelo Trae Young. Tem o Kevin Huerter, que tem o Danilo Gallinari, que tem o Lou Williams ali vindo do banco já, como ele sempre gostou de fazer esse papel de sexto homem. E assim, é um duelo de gerações, não de gerações, mas eu diria que assim, são times muito diferentes, são em períodos diferentes, porque esse time do Atlanta, ele é um time que está em construção, assim, ele ainda está sendo montado, ele futuramente, a tendência é que ele fique cada vez melhor com essa construção ao redor do Trae Young, mas já é um time muito encaixado, ainda mais por causa do técnico. Mas o time do Bucks é um time que vem sendo montado há muito tempo, né? Trouxe peças, trouxe o Jrue Holiday, aí já tinha essa base do Chris Middleton, do Giannis Antetokounmpo, aí o Brook Lopes ali no garrafão. E esse time, assim, ele vem vindo uma evolução. Mesmo o Giannis já tendo sido 2 vezes MVP, ele tá demonstrando uma evolução. Ele tenta, ele se esforça para melhorar. Ele tá agora querendo criar um arremesso, mas, assim, o playoff não é o momento de tentar fazer mudanças. Playoff é para fazer o básico, fazer aquilo que já tá dando certo. Agora eu gostaria de começar aqui um pouco diferente, perguntar pro nosso querido JP, o ADM Fantasminha, sobre como ele acha que essa defesa do Milwaukee Bucks vai se ajustar ao Trae Young. Mano, então, né? O Trae, mano, ele é um cara ágil, né? Bem veloz. E o Holiday, mano, apesar dele ser um bom defensor, hoje não marcou muito bem o Trae Young, não. Eu apostaria em botar o Middleton em cima dele, porque o Middleton é um pouquinho maior do que o Holiday, e ele também é um pouquinho mais fino que o Holiday. Então eu acredito que ele seja um pouco mais ágil do que o Holiday lateralmente para acompanhar o Trae Young, entendeu? E tem os confrontos lá no garrafão também que são um pouquinho ruins pro Bucks, que o Collins e o Capela podem fazer um pouquinho de estrago. Não sei se vocês já repararam, mas o time do Milwaukee Bucks pega pouco rebote, tanto que no primeiro jogo o Capela pegou 19 e o Collins pegou 15. Então é o caso de, sei lá, botar o Tucker pra jogar mais perto do aro, porque ele era um bom reboteiro, na época dele do Houston Rockets, pelo menos. Essas coisas assim. E botaria o Middleton em cima do Trae Young. O problema questão de marcação, o problema para nós que é o Milwaukee Bucks é como é que, por exemplo, o Trae Young ele tem uma leitura de jogo, assim, mesmo com a pouca idade, 22 anos, mas é uma leitura de jogo sensacional. No último jogo das semifinais de conferência contra o Philadelphia 76ers, ele não fez uma partida boa em questão, ele arremessou muito mal, tijolou demais, só que ele conseguiu fazer uma leitura. Quando ele percebeu que ele não estava acertando os arremessos, ele começou a passar a bola, ele começou a construir as jogadas pro time como um playmaker nato, começou a distribuir passes pro Gallinari, pro Kevin Huerter, e assim, eu acho que muita gente tá falando assim, dobra a marcação nele. Eu acho que é uma boa saída para diminuir o volume dele, de arremessos, de pontos, né? Só que isso aí pode criar um buraco no sentido de, dobra nele, beleza. Aí ele passa a bola pro Gallinari chutar de 3, pro Kevin Huerter chutar de 3. Ou passa pro Capela enterrar, ou pro Capela infiltrar e passar para trás para alguém arremessar do perímetro.
Então, assim, é muito complicado esse quebra-cabeça que o nosso querido Mike Budenholzer vai ter que montar para encaixar esse time. E a gente já viu nesse primeiro jogo que, assim, essa questão da lentidão no garrafão do Milwaukee Bucks vai ser uma pedra no sapato do time, porque o Trae Young, na verdade, aquele time, ele, assim, questão de velocidade, a maioria dos jogadores são jovens, então eles são bem ágeis. Então vai ser difícil, por exemplo, o PJ Tucker, que é um jogador já de 36 anos de idade, acompanhar essa mobilidade, esse físico de um Trae Young, por exemplo. Eu tava vendo que também no começo do jogo, o Bucks tentou fazer uma estratégia de deixar o Trae Young atacar mais a cesta, porque assim ele não distribuía tanto o jogo, sabe? Só que eu achei que essa estratégia foi meio furada, tanto que ele hoje arremessou 34 vezes, eu acho, e fez 48 pontos. Então é muito bom você dar volume de jogo pra ele, porque ele é um jogador que trabalha na confiança, né? Aí quanto mais vai caindo, mais a confiança dele aumenta pra ele acertar mais e mais. Ele trabalha com a confiança. Sim, ele é o homem que me deu confiança para assumir a minha calvície e eu só tenho isso para falar agora. Cara, o Trae Young, ele, assim, ele é o cara que... Ele me lembra muito, assim, esse time do nosso querido Atlanta Hawks. Ele me lembra muito, assim, eu não vi, né? Sou pessoa jovem, né? Quase uma criança, o jovem aprendiz do Subiu a Laranja. E eu não vi o time do Detroit Pistons dos anos 80, anos 90, né? Mas os Bad Boys, mas eles, assim, pode-se dizer que são os Bad Boys de Atlanta, né? A gente, assim, não é aquele mesmo estilo de jogo físico, mas eles conseguem entrar na mente dos adversários. É uma coisa que aconteceu contra o New York Knicks, contra o Philadelphia 76ers, e bora ver como é que esse time do Milwaukee Bucks vai reagir a esse jogo psicológico que eles fazem, né? Essa questão da pressão ali, do trash talk, dessa reclamação com a arbitragem, desse jogo psicológico. E, os caras já estão me zoando aqui porque eu falei do Detroit Pistons, né? Mas sim, o Detroit Pistons já foi uma franquia relevante na liga. Inclusive, conquistou aí agora Não foi por isso não, pô. Não, fala aí porque que tava zoando aí. Se explique Não, para os não. torcedores da franquia Detroit Pistons. Não, pô, porque o Detroit jogava de uma maneira dura, forte e até meio que suja em certos momentos, pô. Não é muito a cara desse Atlanta. O Atlanta é um Pois é, time mas o que eu falei, inclusive corajoso, tá ligado? eu ressaltei isso, que foi uma questão do jogo psicológico que eles tinham, do trash talk, de entrar na mente dos adversários. Tem muito disso. Mas Eu vejo o assim, Atlanta como um pode time ser uma valente, crítica, tá ligado? pode ser uma comparação meio exagerada. Porque eu sou exagerado, jogado aos teus pés. Eu sou mesmo exagerado, como já diria a Cazuza. E agora eu me perdi total aqui, mas é isso, a vida é assim. Continuando aqui, eu gostaria agora de ouvir a opinião do nosso querido Gabriel Pieroni sobre como que é, por exemplo, a lesão do Bogdan, né, que teve uma lesão aí, não se sabe como é que ele vai reagir. As lesões do Atlanta Hawks, como eles podem afetar o time? Então, o time do Atlanta, comentei hoje lá no nosso grupo que, tirando o Trae Young, que o John Collins e o Capela, que são jogadores sensacionais, na minha opinião, principalmente o Trae Young, óbvio, os jogadores de suporte do Atlanta, eles estão vivendo uma fase incrível nesse playoff. E o Bogdanovic é um deles, inclusive. E uma coisa, antes de eu entrar no assunto, a sua pergunta, uma coisa que pouca gente lembra é que lá na off-season ele teve para ir para Milwaukee e recusou, né? Ele não quis ir para Milwaukee, se eu não me engano foi o Sacramento que trocou ele, e ele não quis ir e parou em Atlanta. E é óbvio que o time do Atlanta é um pouco mais fraco do Milwaukee, eu não vejo essa discrepância toda, mas é um pouco mais fraco. Então é óbvio que o Bogdanovic estando 100%, ele ajuda muito, porque tá vivendo uma fase espetacular. Mas, cara, é o que eu tenho fizer lá na nossa página o tempo todo. Porra, desculpa a palavra, deve ser do caralho ser torcedor do Atlanta nesse momento, nessa fase da NBA. Porque eles estão vivendo um sonho, cara. Apesar do time ser bom, o time ser, como a gente já falou aqui, o time do Atlanta é um time futuro, não era um time para agora. Esse time tem um potencial gigantesco, mas para agora ninguém esperava que esse time ia dar essa estocada nos playoffs. E eles estão estocando todo mundo. Eu não sei se eu concordo com isso do Detroit que você falou, mas é um time cascudo, é um time que tem sangue, que tem vontade. É um time que manda a torcida adversária calar a boca, faz isso em Filadélfia, faz isso em Nova York, chega hoje nesse jogo em Milwaukee, de um time que acabou de eliminar a panela do Brooklyn, e vai lá e broca 1-0. E, pô, o meu sonho, como brasileiro de bem que sou, que não votou no 17, o meu sonho é a final Suns e Hawks. É a final que o fã do esporte merece.
se for parar pra ver, desde o início dos playoffs, o Atlanta em momento nenhum ele foi o favorito da série, né? Eu gostaria que o Pedro falasse um pouco de como ele acha que o time, o Atlanta Hawks, tá lidando com essa questão de, assim, ser o underdog, né? De ser aquele time que ninguém esperava muito e agora tá chegando, assim, livre, leve e solto. Como tu acha que o time vai lidar com essa falta de pressão, eu diria? Então, eu acho que o time lida muito bem com a pressão. Mesmo a pressão não estando em cima deles, que seria o favorito, seria o Milwaukee, eu acho que eles conseguem lidar muito bem com a pressão, sabe? Contra o Knicks, eles, mandando a torcida calar a boca, deixando o estádio calado. Então, é um time muito jovem, que eu acho que ninguém esperava isso deles chegarem nesse ponto. Inclusive, nos palpites aqui que a gente tinha da laranja, eu acho que ninguém escolheu o Atlanta como um vencedor daquela série. E o time evoluiu muito. O Trae Young é um jogador fantástico. As pessoas falam sobre a questão dele de cavar muitas faltas e tal, mas é um jogador fora de série. Tem uma visão de jogo absurda. Ele é muito veloz, muito rápido. Então, eu vejo o Milwaukee tendo dificuldade nessa série. Inclusive, eu palpito que o Atlanta consegue derrotar. E também tô com o Gabriel nessa. Eu gostaria de ver um Suns contra o Atlanta na final da conferência. Na final da conferência não, na final da NBA. Todo, como ele disse aí, todo cidadão de bem quer ver isso. Cidadão de bem, não aquele cidadão de bem, aquele personagem bolsonarista, mas sim a persona feliz da nossa querida época do presidente Lula. Mas, agora falando um pouco mais sobre basquete, essa questão de como esse time de jovens vai reagir, né? Como bem o Pedro falou, essa questão que eles lidam muito bem com a pressão, né? Mas aí que inclusive ele foi Trae Young, né? Está sendo chamado nas redes sociais de Ice Trae, né? Ele é frio em momentos decisivos e, assim, é impressionante para um jogador de apenas 22 anos. E, assim, a gente tem muita especulação sobre o que vai acontecer, né? Para encerrar, antes de encerrar o podcast, eu gostaria de pedir os palpites aqui dos nossos hosters sobre essas séries. Então, primeiramente, de Clippers e Phoenix Suns. Pedro, qual é o seu palpite para a série? Então, eu tenho quase certeza que o Suns leva essa. No máximo em 6 jogos. É basicamente isso. Eu não vejo o time conseguindo ir muito à frente sem o Kawhi. E ainda mais com a chegada do Chris Paul. No máximo, se conseguir tirar 2 jogos, eu acho que seria muito. JP, Clippers e Suns. 4-3 Clippers e o Paul George vai calar a boca de muitos. Eita, Gabriel Pieroni. 4x1 Suns. Apenas 4x1. Cara, eu vou falar um negócio aqui. 4-0 Suns. Varrida, ok? A gente vai ouvir muito com o nosso querido amigo Playoff Mingau. A gente vai entrar no espaço dele pra ouvir. E aonde você vai? Eu vou varrendo. E agora eu gostaria dos palpites de vocês para Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. Primeiramente, Gabriel Pieroni. Exatamente. Rapaz de 23 anos, calvo, carioca, jamais viraria as costas pro Trae Young. Dito isso, 4x3 Hawks. O homem que ousou dar alegria e empoderar um homem calvo. Agora, JP, qual seu palpite? Mano, 4-2 Bucks. E é isso, porque Caraca, você é Milwaukee inimigo do riso, né? Você é inimigo do entretenimento. Você está apostando no Milwaukee Bucks ao invés de Mano, Trae eu Young e sua trupe. tava vendo vocês falando de cidadãos de bem, mano. Eu me senti um cidadão de mal, mano. Que pra mim a final vai ser Bucks e Clippers. Mas tudo bem. Ah, você é um safado. Tem que variar suas opiniões, hein, cara. E agora, para encerrar esta trupe de malucos e calvos, nosso querido Pedro, seu palpite para Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks. Não tem como alguém que queira entretenimento não torcer pra Atlanta Hawks, torcer pra Trae Young estar na final da NBA. Então, eu acho que pelo basquete que o Atlanta vem jogando, eu acho que um 4x3 nessa série vai ser pegado, mas acho que não vai dar pro Giannis comendo tudo, não. É aquilo, né, Pedrão? Entre um calvo e o orgulho do Detran, eu fico com o calvo. Eu prefiro Eu o calvo também nessa fico também. com calvo. E assim, eu já vou dar também o palpite aqui do nosso querido Patrick, que ele teve problemas técnicos, ele não vai conseguir falar nesse final. Mas ele já me falou aqui que ele tá apostando no Hawks. Segundo ele, 4-2, entendeu? A série vai acabar em 100 jogos,
com a vitória do Atlanta Hawks. Então ele tá apostando firmemente que esse Atlanta Hawks vai chegar até descansado para as finais da NBA. E agora dando o meu palpite, cara, 4-3 Hawks. E assim, chorado, assim, último jogo com prorrogação, com game winner de Danilo Gallinari, ok? Calando a boca de alguns ginásios aí, porque eu tô com medo de falar, calar a boca do ginásio do Bucks. Mas vai que o último jogo é lá no Suns, eu não tenho noção de calendário nem de geografia americana. E é isso. Basicamente, a gente veio aqui humildemente dar as nossas opiniões, fazer as nossas análises sobre as finais de conferência. Esse foi o Laranja Cast. Muito obrigado por ouvir. Aproveita lá e segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, @StudioLaranja. E é isso. Obrigado.